Nascido na cidade de Simões, interior do Piauí, graduado em Letras pela Universidade Federal do Piauí, campus de Picos, atualmente cursa mestrado em Literatura, também pela Universidade Federal do Piauí, no campus de Teresina. Durante a sua graduação, fez o intercâmbio em Portugal, cursando um semestre na Universidade de Coimbra. Dono de um talento ímpar na arte de escrever, concedeu-nos uma entrevista. Estou falando de Natanael Macedo. Eu sou Gesualdo Alves e este é o programa Piauí de Todos Nós. Natanael, é com grande satisfação que o recebemos em nosso programa. Para começarmos nossa entrevista, vamos conhecer quem é Natanael por Natanael. Bem, o meu tempo tem sido usado recentemente nas atividades que envolvem ser pesquisador na universidade, escritor, ser pai, ser esposo, mas esta é uma pergunta que me perturba um pouco, porque nunca me sinto preparado para respondê-la, né? Eu acho que a gente é um conjunto de um todo. Acho que a pessoa só vai conseguir ser alguma coisa depois que ela morre, talvez. Então, todos esses são parte de mim, são rótulos que eu recebo. Quando surgiu esse interesse pela arte de escrever? Eu comecei a escrever ainda no ensino médio, quando tive contato com os estudos literários e com a biblioteca da escola, que eu e mais 2 alunos faziam uso daqueles livros, então foi simultâneo. Eu fui lendo, no mesmo instante senti a necessidade de contar minhas próprias histórias. E sobre o que você escreve? Conta pra gente. Bem, eu escrevo sobre aquilo que no momento tem me causado interesse. Eu não tenho uma temática específica, nem pretendo ter. Meu maior objetivo, cada vez mais, com o passar do tempo, para os meus livros, é que eles trabalhem e tenham um cuidado mais preciso com a linguagem, que eu consiga fazer jogos cada vez melhores com as palavras, metáforas. O meu intuito é mais como lidar com a linguagem dentro das minhas histórias. Não basicamente ter um tema. O tema me vem assim, a depender do meu interesse, da época em que eu estou vivendo. Fale um pouco sobre os livros que você já publicou. Eu escrevo desde 2010, mas eu tenho um labirinto de histórias dentro do meu computador e só algumas eu decidi tirar destas pastas para compartilhar com as pessoas que possam ter interesse. Desde 2010 para cá eu publiquei algumas histórias. A primeira foi Aspiração, foi a primeira história que eu escrevi, uma história mística, fala de um mundo sobrenatural que interfere no nosso mundo cotidiano. O segundo foi um romance policial, chamado A Bordo da Vida. O terceiro livro que eu publiquei de ficção foi esse, Os Motivos por que Te Perdi. Este livro eu trabalhei muitos textos, eu fiz uma junção de várias histórias que eu tinha iniciado e não pretendia terminar mais, ou não tinha tempo para elas, e fui juntando, fui trabalhando esses textos, se tinha como criar personagens para serem autores desses textos, e aí eu fui montando essa história como se monta um mosaico. Juntei alguns ensaios curtos, também algumas poesias que eu havia produzido enquanto estudava em Portugal, poética e escrita criativa, e também um ensaio maior, que foi a avaliação final dessa disciplina, enquanto eu estava em Portugal. Eu acabei desenvolvendo ele na minha monografia de conclusão de graduação, que acabou virando livro pela editora da Universidade Federal do Piauí.
né? Eu tenho um grande apreço por esse livro. Ainda sobre livros de ficção, deste livro Narrativas Criativas, eu tenho o prefácio deste livro, foi feito por mim, e um capítulo de livro. Tem uma história aqui dentro, uma crônica, um conto, não sei bem dizer o que aquilo é. Este livro foi organizado pelo professor e também escritor Luiz Egito de Souza Barros, e todos os seus alunos da disciplina participaram, então foi uma experiência muito boa, uma experiência a qual nunca vou me esquecer, né? Foi enriquecedora participar de um livro feito por tantas mãos. E mais recentemente eu escrevi Magnólia, que mais tarde a gente vai fazer o lançamento e a gente vai falar mais sobre ele. Alguns colégios da rede particular de Picos, como também da rede municipal, criaram dentro da própria escola uma academia de letras juvenil. O que você acha dessa ideia? Eu acho essa ideia maravilhosa. Tudo que o Brasil criar para que os jovens tenham contato com as artes o quanto antes e tenham uma responsabilidade para com elas, né? O quanto antes isso for feito, para mim, eu acho que é melhor. Então, eu ainda não vi essas academias, não tenho conhecimento aprofundado, mas parabenizo a iniciativa porque muitas das vezes o ensino brasileiro é um tanto despropositado e a literatura chega para o aluno como a literatura e as outras artes como se ela não tivesse um propósito, ou como se ela não angariasse responsabilidades sociais. E ao criar academias de letras dentro das escolas, os alunos vão ter a oportunidade de produzir a literatura e também lidar com ela, com as consequências dela, com sua divulgação. Eu não sei como está sendo feito esse trabalho, mas de qualquer forma aqui eu deixo os parabéns pela iniciativa. Que dificuldades o escritor brasileiro enfrenta para divulgar seus trabalhos? As dificuldades são enormes, né? Mercadológicas e ideológicas. O brasileiro ainda existe uma boa parcela da população que gosta de consumir o produto do exterior, né? Então, o escritor brasileiro já tem que suprir ou vencer este obstáculo, que é criar um produto, um produto para concorrer com aquilo que o brasileiro gosta, que é o produto que vem do exterior. E ele ainda vai ter que sofrer um problema mercadológico, porque o livro brasileiro tem que ser produzido tudo aqui, desde capa, diagramação, revisão, etc. E isso vai aumentando os custos do livro no final, na venda. Já o livro que vem do exterior, ele já vem com baixos riscos, porque o autor já é best-seller na maioria das vezes, então a editora já publica com a certeza de que vai vender. O livro já vem com capa, a diagramação quase pronta. A editora vai gastar basicamente com uma tradução e uma impressão, né? Nós que somos escritores, vivemos muito longe do eixo Rio-São Paulo, fazemos parte daquela literatura que é denominada literatura regional, dentro de suas regiões. Isto é, já estamos fora daquilo que é chamado literatura nacional. Então, dentro de um estado como o Piauí, cujos incentivos à cultura são mínimas, né? Então as dificuldades se apresentam visíveis aí, que os autores piauienses são muito pouco conhecidos, são muito pouco divulgados. Nós temos um problema de marketing, de divulgação, de apreciação dessas obras. Ela é difícil de chegar nas pessoas. Essa é a grande verdade, né? E um programa como esse vem tentar sanar de alguma forma ou diminuir esta lacuna, pelo menos na divulgação do autor piauiense. Como um grande conhecedor do processo educativo brasileiro, na sua opinião, qual é o problema da escola pública?
Bem, eu vou falar no que tange a minha área. Eu acho que, como eu já mencionei anteriormente, eu acho que a literatura é apresentada ao aluno de escola pública e também da escola privada, muitas das vezes, tardiamente e despropositada, né? E os alunos não chegam a ter, durante o período escolar, um apego pela literatura, a escola não consegue causar isso no aluno. Como resolver isso, eu não sei, mas o aluno não consegue ter apego ao ponto de se tornar um leitor tão facilmente. Vai haver poucas exceções, como eu e os meus dois colegas, dos quais já citei na época do ensino médio, mas também já foi no fim do nosso período escolar da educação básica, né? Outra coisa que a escola parece não proporcionar ao aluno é dar a ele um espírito científico, de pesquisa, né? E muito menos de produção de conhecimento. O aluno da escola básica parece ser apenas um reprodutor, um resenhista. No antigo processo seletivo para as universidades brasileiras, o vestibular abordava a literatura regional. Com a entrada do Enem, essa prática foi abolida. O que você acha desse processo seletivo, levando em consideração a literatura brasileira regional? Se fosse apenas abolir a nomenclatura literatura regional, eu não me importaria. Eu não gosto das nomenclaturas que segregam. Já eu não faço Enem há um bom tempo. Mas pelo que eu estou vendo do enunciado, saíram não a nomenclatura, mas a literatura que é produzida nas regiões. Isso é péssimo, não é? Porque isso centraliza mais o Brasil a alguns escritores, ou canoniza ainda mais alguns escritores e dá pouca abertura para o que é diferente, o que é contraditório, o que não é homogêneo. E eu acho que a literatura não pode ser homogênea jamais, né? Nem o nosso país pode ser representado em nenhuma das suas instâncias públicas por uma ideologia homogênica ou por qualquer opinião única, unilateral, porque o nosso Brasil é diverso e cheio de diversidades, e elas precisam ser representadas dentro dos sistemas públicos, inclusive a avaliação nacional, né, que é o Enem. Qual é a sua opinião sobre as universidades brasileiras? Deixam a desejar? Em quê? Olha, a minha opinião aqui vai ser bem pessoal. Eu não tenho visto grandes problemas, pelo menos no que tange a mim. É claro que existem problemas nas universidades brasileiras, mas eu acho que nós deveríamos pensar primeiro em resolver as dificuldades de aprendizagem e o que fazer, quais os propósitos do ensino básico, principalmente em quesitos de alfabetização, letramento, acesso à cultura, à política, a culturas letradas, às artes, às ciências, dentro do ensino básico. E acho que só em transformar o nosso aluno atual, que vive perdido, sem saber o que fazer com todas aquelas disciplinas e matérias, ou como utilizá-las na vida, se nós transformá-los em alunos pesquisadores, em alunos que sabem lidar com todo aquele conhecimento que eles recebem, eu acho que nós já vamos ter uma universidade melhor, mais pensante, que vai conseguir se desenvolver, resolver os seus problemas. Acho que a gente tem que pensar no aluno da educação básica primeiro. Depois, melhorar a educação do ensino superior, ou só ela, não vai resolver o problema educacional brasileiro. A gente tem que começar na educação básica. Que análise você faz da raça humana? Olha, meu olhar para o ser humano não é tão otimista. Eu acho que o ser humano é um tanto degradante. As suas atitudes no decorrer dos séculos e no presente mostra contínuos e incessantes mais erros do que acertos. E eu não estou falando de grandes guerras ou de opressões, eu não estou falando de grandes coisas, mas a vida cotidiana mostra que as pessoas
mostram a hipocrisia geral das pessoas em se importar com tantas minúcias e tantas bobagens. Aí eu vejo que elas culpam mais os outros, mas não, a gente não olha muito para tudo aquilo que a gente fala no dia a dia, todos os nossos julgamentos, os nossos preconceitos. E eu acho que começa bem aí o problema da raça humana. É que a gente só olha para o estopim, para o pico do iceberg, em ver o que a hipocrisia e os julgamentos cotidianos se desenvolvem em grandes guerras, em grandes opressões, em mortandades, em pobreza, em tanta coisa. Eu acho, então, bem, eu poderia olhar para a raça humana com bons olhos se eu a visse por meio da literatura, mas ela transborda, né? Ela não está só nas páginas dos livros. Mas o que o ser humano fez de bom foi escrever, foi fazer música. O resto é o que não é real, é a falsidade. Acho que a grande realidade e a alegria humana vai estar dentro da arte. Que outro assunto você gostaria de falar, mas que não foi abordado aqui em nossa entrevista? Eu esqueci de mencionar de que atualmente eu tenho me arriscado também em compor, em fazer música, né? Eu sou mais letrista, minha esposa é quem faz as melodias, mas eu tenho tentado também me arriscar em fazer melodias, tenho encontrado grande dificuldade, mas já saíram algumas e tem sido uma experiência boa, que tem me trazido alegria também nesta criação que eu sempre quis. Diante de uma pessoa super séria como você, gostaríamos nesse momento de fazermos um bate-bola. Música clássica. Música clássica faz parte do meu dia a dia, inclusive o violinista André Rieu. Princesa de Amado Batista. Olha, o Amado Batista é um artista completo, né? Empresário, cantor, compositor, com mais de 40 anos de carreira. E a gente que é de cidade pequena, eu digo por mim, eu digo com toda certeza que os bares não te esqueceu, Amado Batista. Então, como não elogiar este grande artista, né? O grande poeta e escritor Egito Barros. O Egito é aquele tipo de pessoa rara, aquela pessoa autêntica, verdadeira, uma pessoa que age sem hipocrisia e que não é carente de bajulação. Nem bajula ninguém, nem é carente de bajulação. É uma pessoa a qual eu tenho orgulho, um verdadeiro orgulho de chamar de amigo. Meu grande amigo Egito, um artista, um grande escritor, poeta, sua poesia é linda. O mundo precisa conhecer mais o professor, o humano e o artista Egito Barros. Fica aqui minha homenagem para você, meu amigo. Animais abandonados. Abandono de animais é crime e precisa ser denunciado. E existem outras práticas além de abandono que também são consideradas crime, como bater, negar alimentos. E presenciando uma dessas coisas, vá até uma delegacia e denuncie. A guerra. Bem, a guerra faz parte da tolice do homem, né? E aqui é uma das poucas vezes que a gente pode utilizar a palavra homem sem fazer generalização do gênero masculino e feminino. Mas é uma tolice do homem mesmo. E o pior é que se o homem pelo menos guerreasse como alguns animais, na tentativa de conquistar um parceiro, mas não, a tolice humana vai ainda além. Ela guerreia por territórios, por poder. Então eu não consigo encontrar outra palavra além de tolice do homem, né? A tolice masculina. Cristo. Cristo ele está em minha vida num relacionamento de 3 facetas. Ele é para mim Deus, ele é Senhor e ele é amigo. E eu gosto sempre de me lembrar de que ele é Deus, Senhor e amigo, porque muitas das vezes a gente só lembra ou quer pensar que Jesus é o nosso amigo, mas ele também é o nosso Senhor
e não nosso servo, e eu gosto de pensar nesse relacionamento com essas três faces, que ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor e o meu amigo. E eu conto com ele e posso sempre confiar nele. Ele nunca me desamparou. Racismo. No meu ponto de vista, o relacionamento interracial é um relacionamento como qualquer outro, com suas complexidades, com seus problemas e suas alegrias. Mas eu sei que no Brasil e no mundo ainda existem pessoas que sofrem, mesmo em relacionamentos, sofrem com o racismo. E essas pessoas têm que encarar esta doença social de frente, muitas vezes sem auxílio, sem ter muito o que fazer, né? Pelo menos é assim que eu vejo alguns relatos, do que eu tenho lido, do que eu já vi por aí. Mas este problema social, esta doença já do racismo, acho que o Brasil não falta mais, não é nem leis. Ou eu acho que a força coerciva do Estado que deve agir perante esse tipo de crime, não, eu acho que deveria ser uma internação para retardo mental. Essa deveria ser a força coerciva do Estado. Racismo é um retardo mental. Só as cachorras do bonde do Tigrão. Bonde do Tigrão, essa eu não tinha visto. Essa eu não vou comentar, não pensei nisso. Bonde do Tigrão, Jesus, tá de onda com a minha cara? Não, me recuso a falar do bonde do Tigrão. Grande poeta Vilebaldo Nogueira Rocha. Vilebaldo Nogueira Rocha. O Vilebaldo, ele é um intelectual, um poeta incrível, que eu admiro muito, né? Comigo eu tenho só um dos livros dele. Eu tenho um livro Caçador... vou fazer... Quero caixinha depois. Mas ele é uma pessoa incrível. Sem eu conhecer, ele topou ler o meu primeiro livro a ser publicado, que foi A Borda da Vida. E ele me falou muitas coisas, me deu muitas dicas. Eu tive que fazer uma reescritura do livro. E ele disse que as pessoas não gostam mais nem de enviar poema para ele ler, porque ele é bem sincero. E isso eu tenho profunda admiração e respeito por todos os seus apontamentos, por tudo que este homem disser a respeito de mim, do que eu escrevo. Para mim é uma opinião que eu levo muito em conta e dou muito respeito. Tanto que os seus poemas falam muito comigo, que a epígrafe deste mesmo livro citado, é o poema agônico dele. Este poema, quantas vezes eu leio ele continua a dizer verdades e a falar comigo, falar de mim também. Odorico Carvalho. Rodorico Carvalho, ele é um grande divulgador de cultura na região de Picos, né? Empresário, dono de rádio, de TV, né? Eu já assisti programas de TV seu e a programação da sua televisão. Eu não o conheço pessoalmente, mas também tenho admiração pelo seu trabalho que faz dentro da região de Picos. A banda In The Clouds, de Picos, Piauí. Banda In The Clouds. A banda In The Clouds reavivou clássicos da música mundial e da música brasileira, né? Uma opinião pessoal, eu gosto bastante da voz, do som que eles fazem. Fazem um bom trabalho. E se você ainda não conhece, vejam aqui mais um problema de divulgação dos nossos talentos daqui do Piauí. Mas é uma banda muito boa. Recomendo que vocês procurem. Tem no YouTube, ou vão a Picos. Mano Chagas. Mano Chagas é uma dessas pessoas também excelentes. Eu já vi o grupo Admó, que ele é fundador e também o mantenedor, o administrador, líder, né, deste grupo. E ele vem trabalhando desde Picos
como líder do movimento negro, né, na cidade de Picos, fundador do projeto Admor, e já tem ganhado várias premiações por todo o Piauí, talvez fora, né. É mais uma pessoa a quem parabenizar pelo seu trabalho brilhante e espero que você continue nessa força e que seu trabalho, seu projeto cresça cada vez mais. O ator e cineasta piauiense Flávio Guedes. O ator e cineasta Flávio Guedes. Outra pessoa talentosíssima, piauiense, né? E o que eu tenho para dizer para ele é que o Piauí te espera de volta. Espero que você volte para cá para fazer novos projetos de cinema, fazer o cinema do Piauí brilhar mais uma vez. Volte para sua terra, que nós precisamos de você aqui para produzir nossa cultura da forma que só você mesmo sabe fazer. A grande pintora Mundica Fontes. A Mundica Fontes, eu já vi alguns dos seus quadros expostos em feiras culturais, feiras de livro, mas a primeira vez que eu vi o seu trabalho foi também no livro do Vilebaldo, Caçador de Passarinhos. E eu não sei bem explicar, já que eu não tenho muito estudo suficiente para dizer em que a sua pintura me toca, mas eu sinto como se fosse um relacionamento familiar ao ver qualquer pintura da Mundica Fontes, como se fosse de um parente meu ou pintada por mim. Não que eu tenha o talento para pintá-la, mas por achar que ela consegue tocar as cenas da nossa vida, as cenas daqui, do nosso Piauí, da nossa região. As suas pinceladas são precisas para tocar o nosso interior e é como se aquela sua arte nos retratasse, fosse parte de nós. É como se fosse uma relação de familiaridade, de família mesmo que eu sinto diante de qualquer uma das pinturas da Mundica Fontes. E na próxima terça-feira teremos o lançamento do livro Magnólia, do grande escritor Natanael Macedo. Obrigado pela audiência e não percam!